como ele foi recebido pela comunidade internacional? Bom, uma boa noite. Essa pergunta é interessante, né? Porque a gente queria que a expressão, a palavra é esperada. Se você pergunta alguma ação israelense esperada, sim, né? Inclusive, a gente vem tendo essa discussão há algum tempo, ali desde outubro, novembro, quando a gente quando a gente fala com a imprensa, um dos pontos, uma pergunta que sempre surge, né? Qual é o desenrolar o que pode ser dado, a guerra pode escalar? Isso a gente está desde outubro, novembro, buscando esses cenários. E se você o vetor, vamos dizer assim, mas a variável mais certeira que daria continuidade à guerra ou escalaria a guerra era Israel, não o Hezbollah e não o Irã. Então, nesse sentido, a ação israelense era esperada. Agora, a ação israelense que foi semana passada, né, com a explosão dos aparelhos de comunicação, e agora o que a gente está vendo, já quase 600 mortos nesses últimos meses, inclusive civis. Então, é uma repetição em uma menor escala, mas de Gaza. Então, a gente entra numa outra discussão. Porque quando a gente estuda a história e investiga o projeto político que deu concretude a Israel, aí é um pouco mais previsível que essas coisas aconteçam. Perfeito. De fato, são as perguntas que ficam ali no ar e que não há absolutamente como ter respostas precisas sobre essas perguntas, mas que a gente segue tentando entender, né? E aí eu volto para tratar sobre essa estratégia, a estratégia que está sendo utilizada mais uma vez por Israel, né, de ataques em zonas civis, zonas onde há muitas crianças mortas, pessoas que nada têm a ver com esse conflito. A gente tem observado muitas pessoas do Líbano trazendo relatos de que está realmente um cenário de terror absoluto por lá, pessoas que não sabem como sair da região onde estão, nem para onde ir essas pessoas têm. Então, na sua visão, Arthur, quem ou o que pode interromper essa ação de Israel nesse momento, né, no momento que a gente está desse conflito, né, falando assim? Essa é uma excelente pergunta. Talvez essa seja a grande pergunta que a gente possa se fazer nesse momento. Tá? Eu vou tentar, mas ela é tão central porque, e eu estudei isso bastante, né, inclusive, mas muito mais relacionado à Palestina. O que impede você de interromper um genocídio ou um ataque em massa, como estamos vendo agora no Líbano? Né? Inclusive, eu não sei, a gente viu, né, não sei se você sabe, eu acho que os espectadores aqui também sabem, existe um caso na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul contra Israel por genocídio. Há alguns dias, algumas semanas, a ONU lançou um relatório em que diz que a ocupação de Israel na Cisjordânia é ilegal. Bom, aí a gente entra na sua questão. Se existe normativas, se existe uma lei internacional que impede uma ocupação, que impede o genocídio, essa foi a grande discussão quando a gente teve Ruanda e a Bósnia nos anos 90. Não pode mais haver omissão da comunidade internacional diante de um genocídio. Então, as regras existem. O que não existe é a vontade. Para a lei se fazer, é vontade política. E aí, a vontade política, obviamente, no cenário internacional, ela se dá diferente do que se dá, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, eu quero dizer nos estados, né? A gente está falando de relações internacionais, mas é possível. Na teoria, deveria ser possível. Agora, e aí, o central aqui, para já responder a tua pergunta, é que Israel tem o apoio da ainda maior potência do mundo, os Estados Unidos. Aí é difícil você responsabilizar, né? Porque aí você cria mecanismos políticos e legais, né? Legais na letra da lei, eu quero dizer, não morais, mas de que Israel não pague pelos crimes que cometa. E eu não estou falando só do último ano e meio. Eu estou falando de décadas e décadas, né? Se você entrevistar alguém no Líbano, um libanês, uma libanesa, esse cenário já ocorreu em 2006, esse cenário já ocorreu na década de 80, com a invasão israelense, o massacre de Sabra e Shatila. Quer dizer, então você tem aí uma repetição da história. E aí o central é a sua pergunta.
Quer dizer, qual é a estruturação e como é que a gente poderia, como sociedade global, ter alguma possibilidade de que esses tipos de crime não acontecessem. E se eles acontecerem, a pessoa, o ator, o agente que cometeu, seja responsabilizado. Obviamente, a gente está enxergando um cenário em que isso não está acontecendo e não parece no curto prazo que vai acontecer. Muito bem, muito importante.